Então vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos começar cedo para a gente terminar cedo. E depois tomar um banho, virar as pernas pro ar, jogar videogame, comer, beber água de coco, refrigerante e seguir a nossa vida, tá bom? 4 segundinhos eu volto para a gente fazer a nossa transição de tela. Acabei perdendo aqui, mano. Tá aqui eu. Não é essa tela que eu quero. Pronto. Só fazer a transição de tela, eu volto já já em 4 segundinhos para a gente continuar a nossa conversa aqui, tá bom? Pronto, aqui nós de volta. Esse é o material que nós iremos trabalhar hoje, tá? Sejam todos bem-vindos aí quem está chegando no decorrer, né? Não perderam nada ainda, porque a gente vai começar agora. E esse daí é o resumo que eu fiz já da nossa apostila nova, né? Já é o módulo 2, já é o material do segundo bimestre de vocês, tá? E aí nós vamos fazer, galera, como nós trabalhamos na aula anterior, nas aulas anteriores. Nós vamos logo ver toda a frente A, que é só sobre um tema, então nós vamos ver toda a frente A. Depois nós vamos ver só a frente B e assim sucessivamente, tá bom? Para a gente não ter que misturar, e aí como esse material ele fica salvo, vocês podem, né, depois assistirem aí com mais calma, tá bom? Então vamos lá. A nossa fala de hoje, se você olhar aí no material de vocês, deixa eu só marcar aqui minha canetinha, tá? Como vocês podem olhar no material de vocês, tem alguma coisa estranha, né? Porque aí ele diz relevo e solos do Brasil e do mundo. Mas como eu queria hoje focar só em relevo, eu acabei tirando os solos. Então vamos só pelo relevo, tá bom? Então essa fala, galera, eu acredito que vocês devam lembrar. Vocês estudaram ela exatamente comigo, né? A gente estudou isso aí talvez no primeiro ano de vocês, na primeira série, tá bom? Mas nós vamos reforçar, essa é a ideia do terceirão, é a gente reforçar os conteúdos já estudados anteriormente. Então nós vamos ver aí o que é relevo, nós vamos entender algumas características gerais sobre o relevo brasileiro e depois falar sobre a classificação do relevo, assim também como os tipos de relevo, tá certo? Percebam, galera, que ficou até um pouco as letras uma em cima da outra, mas é porque eu não queria deixar nada para outra aula, até porque eu acredito que no tempo que nós temos, ele é extremamente suficiente para a gente conversar sobre tudo isso hoje, tá bom? Então vamos começar aqui, ó, pela fala sobre o que é o relevo, né? Como eu sempre falo, galera, o relevo é como se ele fosse o desenho das rochas na superfície terrestre. Então, o modelo em que essas rochas elas se mostram aos nossos olhos é o que a gente chama de relevo, né? Aí do lado eu coloquei uma imagem do Grand Canyon. Então, toda essa paisagem que você vê aí é o que nós definimos como relevo. E aí cada desenho, cada estrutura, ela vai ter uma tipologia diferente da outra, como a gente está vendo aí do lado direito. Seriam os planaltos, as planícies e as depressões. Mas o relevo, de uma forma bem resumida, para que todo mundo entenda, ó, ela é a forma em que as estruturas geológicas, e aí você lembra que estrutura geológica ela é um conjunto de rochas, né? A gente falou, escudos cristalinos, bacias sedimentares ou dobramentos modernos, tá? Então ela é a forma em que as estruturas geológicas surgem, aparecem na superfície terrestre, ok? E ela é resultado da interação, da relação entre os agentes que atuam dentro, os endógenos, e os agentes que atuam fora, os exógenos. Então, lá dentro, nós temos o tectonismo e os fenômenos magmáticos, os agentes endógenos. Aqui fora, nós temos a erosão e o intemperismo, agentes exógenos. Então, a ação e a relação entre os dois forma exatamente o que nós definimos como relevo, que é essa forma, esse desenho, né? Esse modelo que as rochas, que as estruturas surgem aos nossos olhos na superfície terrestre. Beleza? Show de bola. As características não. Vamos logo aqui para os tipos. Ó. Os tipos de relevos. Os relevos, no caso aqui especialmente do nosso país e dos outros países também, ele é definido em planaltos, planícies e depressões. Então, essa é a classificação que nós temos do relevo. Planaltos, planícies e depressões. Vamos entender o que definiríamos como planalto, como planície e como depressões. Os planaltos, ó, como eu fiz um resumo aqui bem bacana, né? Eles são relevos ou superfícies irregulares. Então eles podem ser elevados, eles podem ser rebaixados, eles podem ser ondulados.
que é inclusive cada uma dessas formas diferentes que vão ser classificadas como serras, morros, chapadas, entendeu? São tipologias também dadas aos planaltos. Então são superfícies regulares, elevadas e delimitadas pelo que nós chamamos de escarpas. Alex, o que seria uma escarpa? Uma escarpa é exatamente essa parede aqui, ó, que marca o início ou o fim. Alex, mas me diga uma coisa, eu estou vendo uma escarpa aqui também nas planícies. Mas nas planícies, como o material que a forma é diferente, nós chamamos ela de falésias, porque ela é sedimentar. No caso das escarpas, elas são principalmente em áreas de escudos cristalinos, de rochas magmáticas. Por isso de escarpas. Quando ela é de formação sedimentar, eu chamo de falésia, certo? Então, ó, são superfícies irregulares, elevadas e delimitadas por escarpas, onde a erosão supera a sedimentação. Então, isso é planalto. Já já eu vou dar um zoom na imagem e eu explico para você esse negócio de erosão e sedimentação. Beleza? Esses planaltos eles podem ser chamados de planaltos cristalinos, quando eles são formados exatamente de estruturas cristalinas, né? Os cratons. Eles podem ser sedimentares, formados por bacias sedimentares, e eles podem ser basálticos, quando eles têm na sua maior predominância rocha do tipo basalto. Ó, o basalto é uma rocha cristalina. Então ele poderia ser um planalto cristalino? Não, porque o cristalino ele tem a presença de outros tipos de rochas cristalinas. Nos planaltos basálticos, eu tenho a predominância da rocha basáltica, tá certo? Por isso que eu defino aí diferente. O que são as planícies? São superfícies relativamente planas, onde a sedimentação é maior do que a erosão, entende? Ela é o inverso do que nós tínhamos no planalto. Então, nessas áreas, nós temos mais sedimentação do que erosão. Explico já já também. Essas planícies elas podem ser fluviais. O que seria uma planície fluvial? É aquela que é cortada por rios. Tá? Ela pode ser lacustre, que são as cortadas por lagos. Ela pode ser costeira, que é aquela mais próxima do litoral, e ela pode ser continental, quando ela está mais para o interior, no caso, mais para o continente. Beleza? As depressões, elas são áreas rebaixadas, é óbvio, pelo processo de erosão, tá aqui, e elas podem ser de dois tipos, absoluta ou relativa. O que seria uma depressão absoluta? Quando o rebaixamento dessa área ela fica abaixo do nível do mar. Porque todas essas altitudes que nós falamos aqui, nós usamos como referência a linha do mar, né? Do nível do mar. Então, eu tenho aqui a linha do mar nessa altitude. E aí a profundidade, o rebaixamento dessa área chega bem aqui, ó. Então, ela está abaixo da linha do nível do mar. Então, indica ela uma depressão absoluta. E nós temos a relativa, que é quando essa profundidade dela, esse rebaixamento, fica acima do nível do mar, tá bom? Então essa seria a diferença que a gente tem que perceber, tá? Em relativa e absoluta, ok? Então esses são os tipos. Vamos agora para as características do relevo brasileiro, bem aqui do lado. Então, no geral, se a gente fosse definir, né, as principais características do nosso relevo, nós iríamos encontrar o seguinte, ó. Lembra que eu disse para vocês que eu ia falar sobre isso, né? Para facilitar um pouco. Nosso relevo, galera, ele é de formação antiga, tá? Então, a gente sempre vai relacionar ele à era cenozoica, tá bom? Terciário e quaternário são os dois períodos que vão ocorrer a formação do nosso território. Então, sempre se liga, ó, terciário e quaternário. Lembra que não tem primário, não tem secundário, né? Então, é terciário e quaternário, beleza? São os períodos, a era cenozoica, terciário e quaternário são os períodos em que o nosso relevo se formou, tá bom? Nós temos um relevo relativamente baixo, apesar de ser de planaltos, mas são planaltos baixos, né, de baixa altitude. A ausência de dobramentos modernos, nós temos antigos, como já falamos em aulas anteriores.
e uma forte ação dos agentes exógenos. Aqui, ó, beleza? Basicamente a erosão. Então, em linhas gerais, é isso que você tem que lembrar sobre o nosso relevo. Que ele, digamos, surgiu, né, na era cenozoica, entre o período terciário e o quaternário, é relativamente baixo, como ele diz aí no texto, tá? Nós não temos dobramentos modernos, mas temos algumas porções de dobramentos antigos e sofre bastante com a ação dos agentes exógenos, principalmente a erosão. E que especificamente no caso do Brasil, nós destacamos o clima como o principal responsável por esse processo de erosão, tá bom? Então, depois desse cenário todo, a gente vai entender agora a classificação do nosso relevo. Então, o nosso país ele passou por 3 classificações. A que nós utilizamos hoje, que eu acabei de falar, planaltos, planícies e depressões, é exatamente a 3ª classificação do relevo. Mas nós tivemos anteriormente aqui, ó, 1ª e 2ª classificação. Vamos entender aqui os pontos principais de cada uma, né? Na 1ª classificação, entenda, ó, ela foi feita por um rapaz chamado Haroldo de Azevedo. E aí tem um detalhe, galera, no material de vocês. Pela primeira vez estudando sobre esse assunto, eu vi um material dizendo que essa classificação ela foi feita em 1949. Até onde eu estudei, né, e eu pesquisei em outros materiais, eu conheço por 1940. Só que ele fala, teve um outro livro também que eu fui fazer uma pesquisa, que ele cita a década de 40. Então, 49, 48 ainda é 40. Então, para não confundir, eu nem coloquei aqui. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Hoje pela manhã eu fiz uma pesquisa. Em relação a isso, eu confesso que eu não encontrei 49, a não ser no livro de vocês. Tá? Mas eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que não é comum a gente trabalhar com essa data. Porém, não se preocupem, porque também as datas geralmente elas não pesam. Eu fiz também uma pesquisa sobre algumas questões que cobram esse assunto e nenhuma levou em consideração o ano em que foi feita tal classificação. Mas eu queria chamar a atenção de vocês nesse sentido. Tanto na classificação do Haroldo de Azevedo, como na classificação do Aziz, que é a 2ª, as datas utilizadas pelo livro, elas não batem com as datas que costumeiramente eu trabalho, em materiais que eu trabalho. Então ficou assim um pouco na dúvida essa onda, né? No caso do Aziz, foi até pior a diferença. Mas quando eu chegar lá eu explico, tá bom? Então, Haroldo de Azevedo, e aí confiando no meu estudo e no livro de vocês, vamos contar como década de 40, beleza? Para não criar nenhum tipo de, como que se chama? Ah, esqueci o nome. O que é comum que hoje eu passei o dia todo esquecendo o nome das coisas. Polêmicas, tá bom? O Haroldo, para a 1ª classificação, ele levou em consideração a altitude do terreno, que é o que nós chamamos de cotas altimétricas ou medidas altimétricas, tá? E aí vem uma outra questão, galera, que, poxa, eu tenho que falar com vocês sobre isso. O livro de vocês, ele fala de 100 metros. Cara, eu confesso que também fiz algumas pesquisas, não fiz muitas, mas eu fiz mais ou menos umas 4, e eu não vi 100 metros, só no material de vocês. Então, confiando também no que eu vi, mas eu confesso que eu vou fazer mais, é porque eu estava preparando um centro de aula hoje, mas eu vou dar uma olhada depois melhor, tá bom? Não terei nenhum problema em me redimir quando ver que era 100. Apesar de que, tipo, o livro que eu trabalho no estado é 200. Livros que eu trabalhei com vocês aí no colégio também eram 200. E aí vem um cara e coloca 100, então dá uma rasteira e eu tenho que pesquisar para ver como é isso daí, tá certo? Então ele vai nas cotas altimétricas e ele estabelecia um limite de 200 metros, para mais ou para baixo, ou para cima ou para baixo, tá bom? Ele vai dividir o nosso relevo em 7 grandes unidades do relevo. Se eu não me engano, são 4 áreas de planalto e 3 de planície. Depois eu vou mostrar para vocês também. E aí para ele, ó, planalto seria todo o terreno no nosso relevo que tivesse mais de 200 metros de altitude. E as planícies seriam aqueles terrenos de 200 ou menos metros de altitude.
Então entenda a lógica do Haroldo de Azevedo. Eu vou estabelecer uma altitude, quem tiver mais é planalto, quem tiver menos é planície, simples assim. As cotas altimétricas, beleza? Na segunda classificação, nós vamos ter o Aziz Nassib Absaber, ou Absaber, quem queira falar aí do jeito que for. Cara, e aí em relação aos anos, deu um bug danado aqui. Porque até onde eu conheço é 1950, são 10 anos depois do Haroldo. E o livro de vocês, ele pula lá para a década de 70. Estranho, me bugou pra caramba. Eu fiz algumas pesquisas também e não achei essa década de 70. Porém, não estou descartando. Ainda vou dar uma pesquisada, vou entrar em contato com alguns colegas, pedir opinião, porque é estranho, tá certo? Por isso que eu nem joguei data aí para não bugar ninguém também. E o Aziz, ele vai deixar de lado a altitude e vai trabalhar com alguns elementos geomorfológicos, principalmente a erosão e o processo de sedimentação. Para ele, planaltos seriam as áreas, como a gente viu anteriormente, onde o processo de erosão predomina, e as planícies serão as áreas onde o processo de sedimentação predomina. Bom? Então é basicamente isso. Se eu tenho a maior concentração de áreas de erosão, seriam planaltos. Se predomina a sedimentação, seriam as planícies. Essa foi a classificação do Boy. E por último, nós temos a terceira classificação, que é a que nós utilizamos atualmente, do Jurandir Ross. E adivinha, essa estava do mesmo jeito como eu trabalho, 1989. Então aí nós convergimos, né? Ali a gente divergiu, tá certo? Então eu não coloquei a data porque eu não tinha colocado nenhum, então para o Jurandir Ross não seria diferente, tá certo? Então o Jurandir Ross bateu 1989. O Jurandir Ross ele reaproveitou vários conceitos das classificações anteriores, só que ele colocou uma pitadinha, né, de sal quando ele usou algumas tecnologias, principalmente imagens aéreas coletadas por aviões ou satélites, e ele utilizou como base o RADAN, que é o Programa de Radares da Amazônia, né? Então, diante do que nós já tínhamos da primeira e segunda classificação, do uso de tecnologia e de pesquisa, mais de satélite aérea, o Jurandir Ross vai conseguir fazer uma classificação um pouco mais recheada. Então, ele vai reutilizar planalto planície, mas vai acrescentar o conceito de depressão. E aí, vamos lá. Primeiro, os critérios analisados. O Jurandir Ross ele vai usar 3 critérios para definir a sua classificação. O que nós chamamos de morfoestrutura, que seria a morfoestrutura, seria a origem geológica daquele lugar, a origem das rochas daquela área estudada, a idade daquela rocha, a composição química daquela rocha, certo? Então, isso é o que eles chamam de morfoestrutura, que seria um estudo geomorfológico, geológico, que é o estudo das rochas daquele lugar, tá certo? O segundo ponto, morfoclima, a ação dos antigos agentes climáticos, tá? Ou seja, essa rocha ela tem 2 milhões de anos, supondo aqui. Naquele período, como era o clima? Ele era chuvoso, ele era quente, ele era isso, ele era aquilo. Então ele levava em consideração também os antigos agentes climáticos. E ele comparava com os atuais, que é o que ele chama de morfoescultura, certo? Que eu também já tinha ouvido outra palavra, mas como o conceito não muda, eu aproveitei o que vocês tinham aí na apostila. Chega de discordar da galera, né? A gente está aqui, paz e amor, então sem brigas, tá bom? Então, ele analisava a origem das rochas, a influência dos antigos agentes climáticos, comparando com os atuais. Então, que eram as antigas rochas? Na verdade, a formação das rochas, a morfoestrutura. O que era o morfoclima? Eram os antigos. E o que é a morfoescultura? Os atuais agentes climáticos. Então, usando esses critérios, ele vai definir planaltos, planícies e depressões.
O que seriam os planaltos? Áreas de maior erosão, como eu já falei antes, irregulares e que possuíam mais de 300 metros de altitude. Então, toda a área com características, né, altas e planas nessa altitude, com mais de 300 metros seriam exatamente os planaltos, podendo ser confundidos com altitudes menores, por serras, chapadas e outras coisas mais que nós iremos ver no futuro próximo. Para ele, o que seriam planícies? Elas não poderiam ter mais de 100 metros de altitude, isso é um ponto interessante. Elas têm formação sedimentar e predominantemente planas. Ou seja, ó, se eu tiver isso aqui, ó, cheio de ondinhas, né, de elevações, se essas elevações elas não passarem de 100 metros, elas podem sim ser definidas como uma área de planície. E as depressões, como eu já falei anteriormente, são áreas rebaixadas que podem variar entre 100 até 50 metros de altitude, 500 metros de altitude. Aí isso aí pode te bugar. E aí tu vai falar assim, professor, mas espera aí. Se as depressões são áreas rebaixadas, como que elas podem variar entre 100 a 500 metros de altitude? Galera, no início também eu quase bugava. Só que eu já tinha passado por uma situação dessa há muito tempo atrás. E aí eu fui pesquisar, existe um negócio que nós chamamos de depressões interplanáuticas. Significa uma depressão dentro de um planalto, em cima de um planalto. Então, se esse planalto ele tiver 600 metros, 500 metros de altitude, que seria o máximo aqui, eu poderia dizer que essa depressão também tem essa altitude. Estranho, porém corretíssimo, tá? Aí deixa eu dar um zoom aqui nas imagens para mostrar a vocês. Se ele conseguisse aqui, embora boy, pronto, foi. Vou começar aqui por essas, ó. Tá certo? E é a imagem que tem no material de vocês, então essa parte aqui é um planalto. Como vocês conseguem perceber, ela é uma área que vinha plana, né? Uma área elevada, que vinha plana no topo, e que de repente ela despenca, né? Então essa barreira aí, né, essa parede, é o que nós chamamos de escarpa. E para ser escarpa, ela precisa ter sua formação em rochas magmáticas. Porque se ela for de um outro material, aí a gente já chama de falésia. Não pense que as falésias elas só são no litoral. Predominantemente elas estão no litoral. Mas nós temos algumas mais para o interior, tá certo? Por conta dessas planícies, tá? Então esse é o desenho de um planalto. Mas aqui embaixo nós teremos uma planície. E aí, como você pode observar, essa planície está na parte aqui mais embaixo, né? Mais baixa. E mais embaixo ainda nós temos as depressões. Acho que dá para definir direitinho. Aqui, ó, nós teremos a classificação de um e de outro. Então aqui estão as áreas pintadas. Esse desenho é diferente do que vocês têm no livro. E aí eu já peguei esse exatamente para complementar aquele que vocês têm no livro. E aí, como vocês podem ver, ó, predomina as áreas de planalto, que são 4, e nós temos 3 áreas de planície, tá? Mas aqui embaixo nós vamos ter a classificação pelo Aziz Nassib, né? Você percebe que nós vamos ter planaltos e planícies também, mas ele não se preocupa em dividir em unidades, como o Haroldo de Azevedo fez. E aqui desse lado, muito mais detalhada, nós teremos aí a grande quantidade de planaltos, depressões e planícies. E aí, galera, fica essa dica para vocês. O professor está olhando ali, quer dizer que tem mais depressões do que planícies? Oh, yes. Como já diria o professor de vocês de inglês, que eu não lembro quem é. No Brasil, há um predomínio de áreas de planaltos. Em segundo lugar, em áreas de depressões. E as planícies são os modelos de relevo menos comuns, menos frequentes no território brasileiro. É isso mesmo, tá bom? Para a classificação atual, nós temos o mínimo de planícies, mais ou menos depressões e muitos planaltos. Beleza? Galera, essa é a hora. Se tiver alguma dúvida, cuida. Deixa a tua dúvida aí, tá certo? Vou só fazer aqui a transição de tela para a gente poder aqui
finalizar a nossa aula. Cansei, cara. Desde uma hora que eu tô aqui sentado dando aula. Mas é isso mesmo, né? A vida é assim. Aí, galera, tipo, ó, se vocês não tiverem dúvidas, vocês já deixem o ok aí, tá? Para me saber que tá todo mundo show de bola. E já lá, galera, valeu, brigadão pela companhia. Felicidade, saúde, que Deus abençoe todo mundo, vocês, a família de vocês. Vocês merecem, eu já falei isso. Tô morrendo de saudade, mas a vida é isso. Qualquer hora a gente se encontra por aí e mata essa saudade, né? Beijão, abraço, brigadão.